O Lula mentiu para você, cara. O Lula te enganou. E eu te avisei, durante todo o processo eleitoral, eu falei para você que ele era o pai da mentira. Ainda falei para você ipsis literis. O golpe tá aí, cai quem quer. E você quis cair nesse golpe. Antes de falarmos sobre isso, sobre todas as mentiras que o Lula disse durante o processo eleitoral e que agora ele já basicamente assumiu que não vai cumprir nenhuma delas, eu queria pedir para que, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, que você considere fazê-lo neste exato momento. Isso também é muito importante, que caso você esteja assistindo os nossos vídeos e esteja gostando dos nossos conteúdos, que você considere curti-lo. Basta clicar nesse joinha aqui embaixo, com uma mãozinha assim escrito curtir, e você estará validando o nosso conteúdo, e com a sua validação o YouTube entenderá que esse conteúdo é interessante para ser direcionado para cada vez mais pessoas. Mas o principal, meus amigos, é que neste exato momento você dê uma pausa nesse vídeo e compartilhe esse conteúdo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de famílias, nos seus grupos de amigos, enfim, em todas as suas redes sociais, porque essa é a melhor forma desse conteúdo chegar cada vez a mais pessoas. Mas antes de falarmos sobre o assunto principal desse vídeo, dá uma olhadinha aqui numa publicação que eu vi hoje aqui no site da Globo, no G1. Dá uma olhadinha aqui. Isso aqui é a Globo. Claramente, hoje, todo mundo já sabe, é um veículo de esquerda, totalmente esquerdizado. E olha a publicação que a Globo colocou no seu site, hoje de manhã. Dá uma olhadinha nisso aqui. Apesar de derrota de Bolsonaro, direita ganha força no país, mas é heterogênea. Partidos conservadores avançaram sobre a esquerda e o centro no Congresso, em assembleias legislativas e nos governos estaduais. Meus amigos, se a própria Rede Globo, que é um veículo totalmente esquerdista, totalmente esquerdizado, está reconhecendo que nós, que a direita, cresceu muito durante esse processo eleitoral, é porque nós, na realidade, estamos 10 mil vezes maior do que essa matéria está dizendo e ainda não percebemos. O caminho para o Lula é basicamente ali, é um campo minado. Ele vai pisar em ovos, ele vai chegar para dialogar com o Congresso Nacional, no qual metade ou mais da metade são de políticos ali que compõem a base de governo do presidente Jair Messias Bolsonaro e que serão oposição ao seu governo. Meus amigos, o impeachment nunca foi algo tão real, mesmo sem o Lula sequer ter sido empossado ainda. Nós precisamos apenas de 342 votos de deputados para aprovar um processo de impeachment contra o Lula na Câmara dos Deputados e de 54 votos de senadores para aprovar um processo de impeachment contra o Lula no nosso Senado. Nós vamos derrubar o Lula. Ele não terá um minuto de paz para governar. O PT, pela primeira vez na história, saberá o que é oposição, porque durante os 16 anos em que estiveram ao poder, eles nunca souberam. O PSDB fingia que fazia oposição ao Lula, mas todo mundo sabe que isso fazia parte daquele teatro das tesouras, né? Criado por Lenin, no qual você tem ali uma extrema esquerda e no outro campo uma esquerda moderada que finge fazer oposição a essa esquerda, mas no final das contas são duas faces da mesma moeda, no qual ficarão ali alternando eleições e eleições no poder. E eu queria aqui ler uma outra publicação com vocês que mostra também a nossa força, mostra como a direita aumentou de tamanho nesse processo eleitoral. Essa publicação aqui é referente à intenção do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, partido do presidente Jair Messias Bolsonaro. Dá uma olhada nisso aqui. Valdemar avisa a bancada que PL terá candidato à presidência do Senado. O Partido Liberal trabalha inicialmente com 5 nomes, entre eles Carlos Portinho, Eduardo Gomes e Magno Malta. E aqui na sequência, vou ler aqui a sequência da matéria com vocês. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, avisou a bancada do partido que haverá candidato da legenda à presidência do Senado em 2023. O PL trabalha inicialmente com 5 nomes. O líder do governo no Senado, Carlos Portinho. O líder do Congresso, Eduardo Gomes. Os eleitos Rogério Marinho e Magno Malta e Tereza Cristina, hoje filiada ao PP, mas cuja incorporação é dada como certa, ou seja, Tereza Cristina vai se filiar ao PL, partido do presidente Jair Messias Bolsonaro. E a Tereza Cristina é uma parlamentar que tem ótimo trânsito, tanto na Câmara dos Deputados quanto no próprio Senado também. Não é à toa que ela foi ministra da Agricultura e foi uma das melhores ministras ali do presidente Jair Messias Bolsonaro, muito também porque ela tem um ótimo trânsito e tem um ótimo diálogo com todos os parlamentares. A sequência aqui da matéria, além de ter a maior bancada a partir do próximo ano, outros 2 fatores alimentam o otimismo no PL para derrubar o atual dono da cadeira, Rodrigo Pacheco. O primeiro é a sinalização de apoio das legendas que entregam a base do presidente Jair Bolsonaro, o PP e os republicanos.
que são também extremamente fortes. Quem é o PP? O partido do Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados, e quem é o Republicanos? O partido, por exemplo, do Tarcísio Gomes de Freitas, que era ministro da Infraestrutura do presidente Jair Messias Bolsonaro e que agora é governador do estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, que é o maior estado em arrecadação do nosso país. O segundo é a expectativa de que o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem dificuldade de unificar seu campo. Nesta quinta-feira, o senador Renan Calheiros, por exemplo, disse que a recondução de Pacheco é um cenário posto, mas não é o único. Meus amigos, se o próprio Renan Calheiros já está dando os indícios aqui que existe uma possibilidade grande o Pacheco não conseguir ele ser reeleito, porque provavelmente ele não será a única alternativa, é porque temos boas chances de termos ali um presidente do Senado que também é alinhado com o presidente Jair Messias Bolsonaro. E se a gente concretizar isso aqui no Senado, meus amigos, é um cenário no qual o impeachment já fica praticamente concretizado. Porque se nas duas casas legislativas, na Câmara dos Deputados, que provavelmente o Arthur Lira será reeleito presidente daquela casa e daqui a 2 anos apoiará um candidato do PL para que ele seja o próximo presidente da Câmara, esse é o acordo, a gente conseguindo emplacar também um candidato no Senado, teremos as duas casas legislativas com presidentes, com líderes que fazem parte da base de apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí o Lula não vai conseguir governar. Vai ser a maior crise de ingovernabilidade da história do nosso país. É muito importante que a gente consiga emplacar também a presidência do Senado. Acho que aqui os dois nomes mais fortes são do Carlos Portinho e também da própria Tereza Cristina. Acredito que ela, se filiando ao PL, ela será a próxima presidente do nosso Senado. E eu queria dar uma olhadinha aqui com vocês numa publicação que foi feita pelo vice da Soraya Tronic. Vice nessas eleições aqui. Soraya Tronic foi candidata do União Brasil para a presidência da República nessas eleições, que foi para os debates, foi humilhada, passou vergonha, mas o vice da chapa dela falou algo extremamente relevante que eu queria compartilhar aqui com vocês. Olha o que ele falou: não vejo explicação para Bolsonaro ter 0 votos em centenas de urnas. Isso é verdade, meus amigos. Isso aconteceu em diversas cidades, em diversos colégios eleitorais, no qual o Bolsonaro não teve nenhum voto. Mas se a gente analisar o resultado das eleições, foi um resultado próximo. 2 milhões de votos são muito votos, mas em votos percentuais é um pouco mais de 1%, ou seja, foi uma eleição muito parelha. Então realmente não faz sentido em diversos colégios o presidente Jair Messias Bolsonaro não ter sido votado. É por isso que entendo que algumas coisas têm que ser explicadas pelo próprio TSE. Eu acho que o TSE tem que parar com essa coisa de achar que o único trabalho deles é ficar censurando perfis de direitas nas redes sociais e começar a trabalhar de fato, prestar conta para com a população, para que não haja esse tipo de coisa, né? Esse tipo de dúvida, esse tipo de asterisco que não ajuda absolutamente ninguém. Isso não ajuda nem a esquerda. Ter essa dúvida, esse asterisco, esse ambiente de caos, não ajuda nem a esquerda. Mas infelizmente essas pessoas não estão percebendo que estão jogando o povo contra o próprio STF, contra o próprio TSE e contra o governo, ou melhor, desgoverno, que se iniciará no dia 1º de janeiro, do Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria aqui, agora, ler isso aqui com vocês. Dá uma olhadinha aqui. Esse aqui é o principal assunto do nosso vídeo. Mesmo com o estouro de teto, o PT não cumprirá promessas de campanha em 2023. Eu avisei para vocês. Não adianta o Lula ir para esses comícios, para esses debates, ficar falando que vai dar picanha para todo mundo, que vai dar cerveja para todo mundo, e tem um monte de gente que acredita. Isso não tem o menor sentido. Os recursos, meus amigos, são escassos. É por isso que sempre vai haver desigualdade social. A questão é, nós precisamos de vencer a extrema pobreza, vencer a miséria. Mas a desigualdade sempre vai existir porque os recursos são escassos e nunca existirá um mundo no qual todo mundo tem acesso a tudo o que quiser. Por isso que eu sempre avisei para vocês, essas promessas que o Lula está falando não fazem o menor sentido. O Lula falava, vou aumentar o salário mínimo para R$ 1.500, para R$ 2.000. Mentira! Mas a questão é, o Lula fez muitas promessas mentirosas que nós avisamos, mas que, infelizmente, muita gente caiu, muita gente acreditou. E dá uma olhadinha nisso aqui. Mesmo com a intenção de furar o teto de gastos, só um asterisco aqui, não é a intenção. O teto já está furado por conta desse acordo para aquela PEC lá que vai gerar mais de 200 bilhões de déficit, que o Lula e o seu governo de transição já acertaram questão referente a isso. Vou continuar aqui.
no ano que vem para cobrir gastos extras. Integrantes do PT já admitem nos bastidores que algumas das promessas de campanha não serão atendidas no primeiro ano de governo. É tratada como improvável a concessão, já no início de 2023, do adicional de R$ 150 por crianças com idade escolar aos beneficiários do Auxílio Brasil. A defasagem no cadastro da população atendida, o que dificulta mensurar a quantidade de filhos por pessoa atendida e, consequentemente, o custo efetivo do programa. Além disso, o PT trabalha com o limite de estouro em cerca de 200 bilhões, o que também deixará de fora a retomada de investimentos em infraestrutura apregoada por Lula. Também estão fora das conversas de 2023 o aumento da isenção do IR no imposto de renda para R$ 5.000. Meus amigos, isso aqui é basicamente o Lula assumindo que não vai conseguir cumprir nenhuma promessa de campanha que ele fez. Ele não vai dar a isenção de R$ 5.000 do imposto de renda. Ele também não vai conseguir aumentar ali o adicional do Auxílio Brasil de R$ 150 por criança, né, que aquela família tenha. E mesmo assim ainda vai gerar um déficit de 200 bilhões de reais. Foi esse tipo de gente que os esquerdistas colocaram na presidência da República. Tempos sombrios nos esperam, meus amigos. O Lula fez diversas promessas mentirosas, promessas que nós sabíamos que eram impossíveis de serem praticadas, mas que agora, antes mesmo de tomar posse, ele já está assumindo que não vai cumprir. É isso, meus amigos. Agora, a nossa questão é aquela que eu sempre falo para vocês, dia sim, dia também. Precisamos colocar o povo na rua, mês sim, mês também. Precisamos de mais canais de direitas que sempre tenham como compromisso combater a desinformação e restabelecer a verdade, para que sejam forças, para que sejam vetores de oposição ao desgoverno do Lula que se iniciará no dia 1º de janeiro, porque eu tenho certeza absoluta que nós iremos derrubar o Lula, nós vamos empichar o Lula. Isso vai acontecer, se não for no primeiro ano de governo, no máximo no segundo. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final, que vocês tenham um final de domingo abençoado na presença do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, forte abraço e os